nossa leitura, o nosso culto está ligado à nossa leitura devocional. Aquilo que nós lemos durante a semana, um dos capítulos é escolhido e é pregado aqui no final de semana, né? Então há uma conexão entre a nossa devocional e o nosso culto, né? Então isso foi uma estratégia que o Senhor nos deu e que tem sido efetiva e tem sido uma bênção. Muito bem, nós temos lá embaixo o nosso bazar. A gente está, digamos, finalizando o bazar, não é isso, Glaucia? Glaucia está dando um jeito, porque ele ficou muito tempo parado e a gente agora está finalizando ali o bazar. A gente não sabe se a gente vai continuar com esse ministério aqui, porque as irmãs que cuidavam não estão mais na igreja, né? Então a gente não tem como dar continuidade a esse trabalho, mas a gente tem algumas coisas lá. Nada tem preço. Você pega e você dá uma oferta à igreja conforme o seu coração. Se você puder dar oferta, se você também não puder dar oferta, não tem problema, pega e não tem problema, tá bom? Aqui a gente não está interessado, não é que a igreja não precisa, a gente precisa dos recursos, mas se alguém aqui precisar de alguma coisa lá no bazar, pode pegar. Ninguém vai ficar cobrando você se você vai depositar ou não. O Pix da igreja a gente colocou aqui, é o CNPJ da igreja, né? A gente não tem aqui para colocar, mas é só você digitar CNPJ, Igreja Presbiteriana de Fonseca. Se você botar no Google, você vai ter um número lá, só pegar e você faz o Pix para a igreja, ok? Muito bem, nós não temos aniversariantes essa semana, não sei se temos, na agenda não tem. Tem algum irmão que faz aniversário? Juliana faz aniversário? Dia 3. Vamos orar por você então, ok? Então, queridos, fora a Juliana, tem mais alguém? Não? Então eu vou pedir a Juliana para vir aqui à frente e a gente vai fazer uma oração, tá bom? Juliana fez 27 anos, que eu soube. 45. Nada, eu fiz 31, Juliana. Muito bem. Senhor, nós queremos te agradecer pela vida da Juliana. Nós oramos para que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua família, o seu trabalho, que o Espírito Santo esteja presente, Senhor Deus, a cada dia, que ela possa ter saúde, que ela possa ter todo tipo de prosperidade, não apenas material, mas espiritual, Senhor Deus, emocional, que o Senhor possa conduzir os seus passos, e que o Senhor possa conceder à nossa irmã muitos e muitos anos de vida. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Maravilha. Obrigado. Muito bem, queridos. Hoje nós convidamos o pastor Celino para trazer a mensagem aqui para a gente. Eu queria convidar o nosso irmão. Bom dia, irmãos. Foi o lenço que caiu ali. A paz do Senhor. Feliz Dia das Mães para as mamães. Vamos ficar de pé e vamos abrir a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e nós vamos ler a partir do primeiro versículo até o versículo 12. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Enquanto os irmãos procuram, eu quero dar uma rápida explicação, né? O pastor falou que a pregação é atrelada à leitura, mas ele me deu essa liberdade hoje de, vamos dizer assim, tema livre, né? Para que eu pregasse, né? Então, para que os irmãos não pensem que, mas não está explicado, né? Foi dada essa liberdade, graças a Deus. E quando eu orava a Deus, esse texto veio ao meu coração. Então vamos ler a palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver, a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus
é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros, e de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês, para que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Vamos orar, Pai. Aleluia. Nós estamos diante da Tua palavra e ela é a verdade que nunca vai mudar. Eu sou Teu servo que o Senhor chamou para pregar essa palavra, e eu declaro que eu dependo de Ti, e não deixe que eu fale nem além e nem aquém do que o Senhor quer. Usa-me para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar-se, irmãos. Quando nós lemos a Bíblia, nós não podemos deixar de perceber que Deus é um ser que tem atributos. Deus tem características, e um dos atributos marcantes de Deus é a sua santidade. Deus é santo, e quando Deus quer fazer uma obra na vida de alguém, na vida de uma igreja, na vida de uma comunidade, na vida de um país, e Ele chama alguém para que essa obra seja feita, esse alguém que Deus chama, ele é impactado pela santidade de Deus. Olhando assim no panorama da história, você vai ver, por exemplo, a chamada de Moisés. Moisés foi levado à presença de Deus, e ele quis se aproximar, entrar ali onde a sarça se consumia, e Deus disse: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Então, quando você se aproxima de Deus, você se aproxima da santidade de Deus. Então Deus impacta Moisés com a sua santidade. Quando Deus chama Isaías, não é diferente. Isaías vai ao templo e o céu se abre, Deus dá a Isaías uma visão dele no trono assentado, e Isaías vê que em volta de Deus os serafins cantam que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e que toda a terra está cheia da sua glória. A chamada de Paulo não é diferente da chamada de Pedro, não é diferente. Há um momento na vida de Pedro que ele vê a majestade do Senhor e ele sente vergonha dos seus pecados. Ele diz: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um pecador. Na chamada de Paulo, a Bíblia fala que o Senhor Jesus fala com ele, e Paulo é impactado e cai ao chão e perde a visão. Então, a majestade, a santidade de Deus, ela impacta. E com Paulo, como eu disse, não foi diferente. Paulo foi um homem impactado. E aquilo que você conhece de Deus,
é aquilo que você passa para as pessoas. E Paulo, nesse texto, nessa carta aos Tessalonicenses, Paulo escreveu 2 cartas para essa igreja. Lá no livro de Atos, você vai ver que Paulo, durante 3 semanas, pregou para os Tessalonicenses. Tessalônica era uma cidade grega que vivia sob o domínio do Império Romano, que era o império da época. Então a gente precisa ir pesquisando as pregações sobre esse assunto. Você vai ver que todas as pessoas que pregam sobre esse assunto, sobre esse texto, e comigo não será diferente, elas dão para os ouvintes uma ideia do panorama da época. O que acontecia naquele local que levou Paulo a escrever isso aqui? E Paulo nos dá alguns detalhes. Eu disse que ele levou 3 semanas, e no decorrer da carta ele vai escrever, expressar algumas dificuldades que ele teve. Levantou-se grande perseguição. Paulo pregou ali essas 3 semanas, depois ele precisou sair dali, e ele ficou preocupado com aquela igreja, com aquela comunidade, e ele diz que ele não podendo ir lá, e ele inclusive diz que por 2 vezes ele tentou visitar os Tessalonicenses, e Satanás o impediu. O diabo não queria que Paulo fosse lá, porque Deus tinha algo para falar com os irmãos, para fazer na vida dos irmãos. E a Bíblia diz então que Paulo enviou Timóteo para saber do estado espiritual daqueles irmãos. Você olhando, por exemplo, no capítulo 1, no versículo 3, Paulo elogia o trabalho, o esforço e a persistência dos irmãos. No capítulo 2, versículo 11, Paulo fala que o relacionamento dele com aquela igreja era como um pai para com seus filhos. No capítulo 1, versículos, eu gostaria que você, embora fique com a sua Bíblia aberta, você lesse esse texto, o capítulo 1, os versículos 9 e 10, para você ver o resultado do trabalho de Paulo naquela igreja. Capítulo 1, versículos 9 e 10. Presta atenção aí. Paulo diz que ele recebeu a notícia daquela igreja, e a notícia que ele recebeu diz assim: pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam. E agora presta atenção nesses verbos aí: como vocês se voltaram para Deus. Paulo está dizendo que o resultado do trabalho dele naquela igreja foi esse: aquela igreja se voltou para Deus. Segundo ponto, aquela igreja deixou os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. E o terceiro ponto, no versículo 10: esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Então, Paulo recebe essa notícia de que o trabalho dele não foi vão. Ele chega a dizer que a igreja de Tessalônica era a sua coroa, era o motivo que trazia alegria ao coração dele. Por esses 3 motivos, a igreja se volta para Deus, deixa os ídolos, e ela passa a esperar ao Senhor Jesus. Eu disse a vocês da questão do contexto. Então, Tessalônica, eu já disse, era uma cidade grega que vivia sob, era uma província, era uma cidade grega, mas uma província romana, porque Roma era o império da época. Então nós precisamos pensar por que Paulo escreve sobre esses 3 pontos dessa carta. Que pontos são do texto lido? Paulo vai falar da santidade, Paulo vai falar de amor, e Paulo vai falar de trabalho. Muito bem. Então, Tessalônica, por ser uma cidade grega, ela teve a influência da filosofia. E dentro da filosofia grega existia uma coisa chamada gnosticismo. O que é que o gnosticismo ensinava? O gnosticismo ensinava que a alma humana era boa, mas o corpo não prestava. Então a pessoa
poderia e deveria fazer com o corpo o máximo de baderna. Quanto mais bagunçasse o corpo, melhor. Uma boa parte dos filósofos defendia essa ideia, outra dizia que não era bem assim, mas isso influenciava muito a cultura local. Então, em Tessalônica, existiam templos de divindades como Diana, em várias partes ali da Ásia Menor, existiam esses templos, e nesse tempo aqui, foi quando a prostituição foi sindicalizada. Hoje, as pessoas falam assim, a prostituição é a profissão, a profissão o quê? Mais antiga. Puxa vida, a igreja está prestando muita atenção. Então estou aí reflexivo, né? Então há esse ditado, a prostituição é a profissão mais antiga do mundo. Nós já ouvimos isso? Não ouvimos essa frase? Mas a prostituição nunca foi uma profissão. Por que ela não é uma profissão? Porque ela tira a dignidade, principalmente da mulher. A prostituição, ela não que nós estejamos atacando as prostitutas, não é isso. O ato, sim, da prostituição, ele retira a dignidade do ser humano. E é dentro desse assunto que Paulo vai falar sobre isso. Olha aí para o texto, ele diz: quanto ao mais, irmãos, já instruímos vocês acerca de como viver para agradar a Deus. E de fato assim vocês estão procedendo. Como eu disse, Paulo viu que o trabalho naquela igreja tinha dado fruto. Eu disse que os irmãos, passaram a adorar a Deus, deixar os ídolos, passaram a aguardar o Senhor Jesus dentro dessa comunidade que estava dentro de uma sociedade apodrecida pela corrupção moral. E Paulo vai dizer a eles: assim vocês estão procedendo. Agora, no versículo 1, lhes pedimos, exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Tira uma lição disso aí. Não é porque eu tenha 40 anos de crente que eu não preciso progredir. Eu nunca devo achar que eu já cheguei num patamar espiritual que eu não tenha mais nada para aprender. Paulo está dizendo aos Tessalonicenses: vocês chegaram a um progresso espiritual, um nível espiritual bom, mas vocês podem progredir cada vez mais, porque existe dentro de nós, irmão, muitas vezes, por exemplo, a pessoa dentro das igrejas, tem até aquelas pessoas mais antigas e fala assim: fulano é membro fundador dessa igreja. Ótimo! Eu tenho uma irmã que batalhou muito para fundar a igreja ali, Batista de Gruçaí. Ela trabalhou muito na comunidade, saía vacinando as pessoas, evangelizando, ela se formou a igreja. Mas não é porque a pessoa tenha uma estrada espiritual, uma experiência espiritual, que ela não precisa aprender. Não é porque eu tenho um longo tempo de crente que eu já atingi a perfeição. O próprio apóstolo Paulo diz aos Filipenses: eu não julgo haver alcançado a perfeição, mas eu prossigo para o alvo. Sempre há uma possibilidade de você aprender algo novo. Sempre há uma possibilidade de você crescer um pouco mais. A Bíblia diz: crescei no conhecimento e na graça do Senhor. Então eu devo sempre ter essa atitude de aluno. Eu quero aprender. Eu fui ordenado pastor, eu fui chamado para pregar o evangelho, eu sou batizado do Espírito Santo, mas não é por isso que eu cheguei a um ponto que eu vou dizer assim: eu não tenho nada para aprender com o pastor Silas ou com o Jefferson. Sempre existe a possibilidade de eu aprender alguma coisa nova, até com uma criança daqui da igreja. E Deus me fez lembrar aqui agora de um assunto. Um pastor amigo meu estava ali em Saquarema e ele foi chamado para dar a palavra no aniversário da igreja. E dentre as coisas que ele falou na saudação, ele disse que para a igreja estar certa, e isso está aqui nesse texto também,
A igreja está certa que Jesus vai voltar. O pastor disse isso para a igreja. E tinha uma criancinha que era filha de uma empregada doméstica de uma irmã. E quando no dia seguinte, aquela criancinha estava na casa da patroa, a patroa perguntou: fulana, o que foi que você achou de bom no culto? A patroa perguntou àquela meninazinha que estava no culto, onde o pastor disse que Jesus ia voltar: o que foi que mais chamou a sua atenção no culto? E a meninazinha disse assim: olha, o que mais me chamou a atenção foi aquele pastor de barba branca, porque ele disse que Jesus vai voltar. Então, a partir de hoje, eu vou evitar de fazer coisa errada, porque Jesus vai voltar. Então eu digo para a igreja nessa manhã: aprenda com aquela criancinha que Jesus vai voltar e que nós precisamos abandonar as coisas erradas. Só tem amém desse lado, meus irmãos? Então, aquela criancinha foi uma boca de Deus para dizer isso para mim. E ela disse isso. Ele falou que Jesus vai voltar. Então, a partir de hoje, eu não vou mentir mais não, eu não vou fazer mais coisa errada não. E Paulo vai, na conclusão dessa carta, ele vai dizer isso. Além dele dizer, lá no capítulo 1, que aquela igreja passou a servir um Deus vivo e verdadeiro, abandonou os ídolos e passou a esperar o Senhor Jesus, Paulo vai dar instruções sobre a volta do Senhor. Ele vai explicar aos irmãos que a volta de Jesus é um fato, não é um boato. E eu digo para a igreja presbiteriana do Fonseca nesta manhã: o Senhor Jesus vai voltar. O Senhor Jesus vai voltar. O Senhor Jesus vai voltar. Os ídolos de Tessalônica estão lá em ruínas hoje, mas a fé cristã está de pé. Tessalônica passou, mas a nossa fé não passa. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. A filosofia ficou para você estudar na faculdade. Os filósofos estão nas sepulturas, mas lá no túmulo de Jesus está escrito: ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Aleluia! Então, meus irmãos, Paulo está dizendo aí para os irmãos, e eu digo para você que nós não temos desculpa para dizer que não sabemos a vontade de Deus, porque ela é clara na sua palavra. E aí está dizendo: pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade de Deus. Versículo 2: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. O que é ser santificado? É ser santo. A vontade de Deus para mim e para você é que nós sejamos santos. Quem entra para a igreja é para mudar de vida, é para mudar de conduta, é para mudar de caráter, é para deixar de ser mentiroso, é para deixar de ser cachaceiro, é para deixar de ser feiticeiro, é para deixar de ser adúltero, é para deixar as coisas sujas, que não dá para a gente entrar em detalhe aqui, mas todos nós sabemos quais são. É aquilo que traz vergonha a você, é aquilo que traz peso de consciência a você, é aquilo que, quando você pratica, você fica sem vontade de vir na igreja, é aquilo que deixa você com vergonha de orar. Isso é o pecado que nos separa, que mostra que há uma barreira entre nós e Deus. E Paulo está dizendo aos irmãos: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. E ele vai detalhar, no versículo 2: abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar os próprios desejos de maneira santa e honrosa, não dominados pela paixão dos desejos desenfreados, como os pagãos que não conhecem a Deus. Quem vive sem freio moral, essa pessoa vive como quem não
conhece Deus. E é por isso que a Bíblia tem essa contenda com os ídolos, porque quando você tem um ídolo, você diminui Deus, da importância dele, da santidade dele, da justiça dele. E a noção que você tiver da santidade de Deus vai ser a noção que você terá do pecado. Se você vê que Deus é santo, você sabe que se Deus é santo, Deus abomina o pecado. E aí você nunca vai se sentir bem se você estiver em pecado. Você pode até, e todos nós temos alguns momentos de hipocrisia. Às vezes a gente não está bem, infelizmente. E aí você chega e fala: irmão, como é que está? E você tem vergonha de falar: irmão, estou precisando que ore por mim. Você fala: tudo bem, irmão. E o irmão não é capaz de perceber, mas lá no seu coração você percebe, se você não estiver bem. Não é assim? Você percebe. Fica como se, assim, uma sombra dentro de você, uma nuvem cinzenta. Você não se sente bem. Davi sentiu isso. Davi sentiu isso e ele foi à presença de Deus. Ele disse: contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Então disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Eu vejo, irmãos, Davi como uma pessoa, você pode não concordar ou concordar, mas eu vejo Davi como uma pessoa que mais amou a Deus, e vejo Paulo como uma pessoa que mais compreendeu Deus. Para mim, na Bíblia, Davi foi a pessoa que mais amou a Deus, e Paulo foi a pessoa que mais compreendeu Deus. Então Davi disse: eu vou confessar ao Senhor as minhas transgressões. E ele disse: confessei-te meu pecado e a minha maldade não me cobri. E ele diz: e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Quando você confessa o seu pecado, Deus perdoa. Deus perdoa porque o sangue de Jesus se interpõe entre você e Deus. O prazer de Deus é perdoar o seu pecado. O prazer de Deus é te abraçar. O prazer de Deus é estar entre nós. Ele disse: eu andarei no meio deles, e entre eles estarei. Algumas décadas atrás, um cirurgião chamado Christian Barnard, na África do Sul, fez a primeira experiência de trocar um coração humano. Tirou um e botou outro no lugar. Deus antes disso já falou: eu tirarei o vosso coração de pedra e vos darei um coração de carne. O seu coração não é pedra, o seu coração é carne. Então quando você ouve a palavra de Deus, o seu coração diz: Deus, o Senhor está falando comigo, Senhor, que eu preciso crescer, que eu preciso confessar meus pecados, que eu preciso me purificar. Isaías disse: lavai-vos, purificai-vos, cessai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem. Sempre nós precisamos nos aperfeiçoar em santidade, em nos aproximar de Deus. Se eu quero ser usado por Deus, então Paulo vai dizer, porque isso acontece. Aí no final do versículo 7, no final do versículo 8, ele diz que quem despreza isso, não despreza homens, mas despreza Deus. Se você ouve o pastor, ou eu, ou Gerson, quem quer que seja, pregar sobre santificação, e você disser assim: isso aí não tem nada a ver comigo, eu faço e acabou. Esse desprezo que a pessoa tiver, não é quem está falando, é um desprezo a Deus, porque é Deus que nos chama à santidade. Então nós devemos quebrantar diante da sua palavra, nos quebrantar, nos corrigir, nos consertar e dizer: Senhor, eu vou ser um cristão melhor. Como aquela meninazinha disse: eu ouvi dizer que Jesus vai voltar, então eu vou melhorar a minha vida. E Deus diz: melhorai os vossos caminhos. E Paulo está dizendo que apesar da igreja dos Tessalonicenses ter progredido, ainda tem uma estrada a avançar. Então ele diz que quem despreza isto não despreza os homens, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Deus,
Senhor Jesus disse que Deus dá o Espírito Santo àqueles que lhe pedem. E Pedro complementa lá em Atos 2, dizendo que Deus dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Pensa nisso. Deus dá o Espírito Santo àqueles que lhe pedem. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. E Pedro diz: Deus dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Obedeça a Deus. Deus vai encher você com o Espírito Santo, e aquilo que parecia intransponível vai cair por terra. Aquele concurso que você almeja, você vai passar. Aquela dificuldade, aquela insônia, aquele tropeço que você passa, vai ser vencido. Porque o Espírito Santo é a presença de Deus em você, e você foi feito para ser o altar, o templo de Deus. Esse ser que foi gerado na barriga, no ventre de uma mulher, que os ossinhos se formaram. Davi disse: quando eu estava no ventre da minha mãe, o Senhor contava meus ossos, quando eu estava, as células sendo formadas. O projeto de Deus é que esse ser que somos eu e você, nos tornemos o altar de Deus. O prazer de Deus é que você seja um altar. Faça do seu leito, da sua cama, um altar de oração, um lugar onde você se ajoelha e fala com Deus. Se você orava pouco, a partir de hoje comece a orar mais. Se você clamava pouco, a partir de hoje comece a clamar mais. Jó disse: orarás a Ele, e Ele te ouvirá. Esse Deus que Salomão disse: nem os céus dos céus podem contê-lo. Ele é tão grande, que nem os céus podem contê-lo. Esse Deus habita dentro de você. E se Ele habita dentro de você, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque Ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito. E quem se levantar contra ti vai cair, porque vai estar se confrontando com Deus. Então Paulo está dizendo à igreja dos Tessalonicenses que Deus nos dá o Espírito Santo. Andando aí no versículo 9: quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos foram ensinados por Deus de fato. Vocês amam os irmãos da Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês e cada vez mais vocês prossigam. Cresça no amor. Ame. Não julgue, ame. Não condene, ame. É muito fácil a gente vir para a igreja, né? E enfim, no meu coração assim: ó, todo mundo me chama de pastor, eu sou o homem mais alto da igreja, eu sou o mais importante, eu tenho um diploma, com a permissão do irmão José Ricardo, né? Eu sou professor, né? Eu moro numa casa muito boa, os irmãos são semi-analfabetos. É muito fácil, tudo isso surgiu no nosso coração, mas Deus está dizendo para nós crescermos em amor. Ninguém aqui é maior do que ninguém. Eu não sou maior do que você, nem um milímetro, e também não sou menor. Nós somos iguais, amém? Somos irmãos em Cristo, amemos-nos uns aos outros. Versículo 11, para terminar: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Amém? Trabalhar. Na história da igreja, várias vezes os irmãos começaram a dizer assim: ah, Jesus vai voltar, vamos dar para o monte, oh, Jesus vai voltar, vamos largar tudo para lá. Isso gerou até heresias que passaram a cismar com o sábado, tinha que voltar e por aí vai. Isso aí é só os irmãos estudarem na história da igreja. Mas a Bíblia está dizendo para nós não desassociarmos a esperança da volta de Jesus da nossa vida diária. Quando você estiver lavando louça, dá glória a Deus e diga: eu estou trabalhando, mas estou aguardando a volta do Senhor. Quando o irmão estiver dirigindo o seu carro, como Uber, o irmão diga: eu estou dirigindo, mas eu estou aguardando a volta do Senhor. Pirilo é aposentado, quando estiver em casa, diga: eu estou aposentado, mas eu estou aguardando a volta do Senhor, porque Jesus vai voltar.
Aleluia. Amém? Pastor, vem cá orar pela igreja, nós vamos orar e você fica com essa palavra. Cada um tem o estilo de pregar. Eu já prego aplicando a palavra, o pastor separa um tempinho para fazer a aplicação. Eu creio que você tomou essa palavra para você, Jefferson, tem o estilo dele, e assim Deus nos usa. Somos diferentes, mas somos todos bênçãos em nome do Senhor Jesus. Fica de pé e guarda essa palavra no seu coração. Separar-se da imoralidade, crescer no amor e trabalhar com as próprias mãos. Guarda esses 3 pontinhos. Bota a mão no seu coração, eu vou orar, depois o pastor vai orar também pela igreja. Pai, nós te louvamos, porque a tua palavra é a verdade e ela não vai passar. A tua santidade está conosco nesta manhã, para nos fazer santos também, nos conscientizar que nós devemos e precisamos crescer em santidade, crescer em amor e trabalhar com as nossas próprias mãos. Abençoa o teu povo nesta manhã com a tua presença, que o teu povo descanse em ti e confie mais e mais em ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor? Os irmãos podem se assentar. Eu vou chamar aqui à frente as crianças. A tia Elisa, que vai chamar as crianças, melhor assim, né? Bom dia, irmãos. Assim, a gente preparou uma coisa bem simples, né? Porque, assim, mais antes de coração, o que eu vim falar com vocês, não só com as mães, com os pais também. Essa semana eu pensei muito sobre essa data, né, que é importante, do desafio de ser mãe, que não é uma tarefa fácil. Eu acho que é um dos maiores desafios que a gente tem na vida, né, de ser mãe, e ser pai também. E a palavra assim, que veio muito forte no meu coração essa semana foi o seguinte: sejam exemplos para os filhos de vocês. É isso que importa, ser exemplo. Como que vocês querem ser conhecidos no futuro pelos seus filhos? Vocês querem ser conhecidos como pessoas mentirosas, pessoas que enganam, pessoas que fazem mal? Ou vocês querem ser conhecidos como servos do Senhor, como aquele que me ensinou a ser do bem? Então sejam exemplos para os filhos de vocês. Então nós preparamos um versículo para falar para vocês. Vem cá. Vamos lá. Vem cá. Vamos lá. Olha para cá, olha para lá. Todo mundo olhando para A mulher que teme ao Senhor será elogiada. Provérbios 30:31. Vamos falar de novo? Só Davi falou, a gente estreou lá. Vamos lá. A mulher que tem o Senhor será elogiada. O que mais? Mamãe te ama. Vamos falar forte. Vamos? Mamãe te amo. Eles não comeram biscoitinho hoje. Mamãe te amo. Mamãe te amo. Fala, Benjamin. Mamãe, eu te amo. Isso, agora vai entregar um presentinho Agora para fala olhando pra gente, ó. mamãe te ama. Isso, agora vai entregar o Quando o microfone. Muito bem, queridos. Obrigado, tia Elisa, as crianças. Nós temos aqui uma lembrancinha para as mães, né? Nossa, vai distribuir. Então, não deixe de pegar aqui a lembrancinha. Eu vou fazer uma oração também com todas as mães. Se você é mãe, convido a estar aqui à frente. Pode ficar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Senhor, nós te agradecemos pela vida de cada uma dessas mães que estão aqui à frente. Nós te agradecemos porque o Senhor as chamou, o Senhor as convidou para esse caminho tão importante para a humanidade, que muitas vezes tem se perdido, Senhor. Mas nós te agradecemos porque o Senhor tem dado esse discernimento à sua igreja, às mães da igreja, da importância que é
mostrar o caminho de Jesus Cristo. Muito obrigado, porque o Senhor agiu através delas na vida de muitas pessoas, de muitos pregadores, de muitas pessoas que encontraram Jesus Cristo através do testemunho da mãe. Nós agradecemos por isso. Que o Senhor possa abençoar aquelas que ainda têm uma jornada pela frente. Que o Senhor possa livrá-las do mal. Que o Senhor possa dar também, Senhor Deus, o que é necessário para elas continuarem com a sabedoria necessária nos seus lares, mesmo, Senhor Deus, com seus filhos sendo mais velhos, que elas possam ter a sabedoria do Senhor para uma palavra, para uma ajuda. Nós oramos assim, que o Senhor possa abençoar cada casa, cada família, cada mãe que aqui está. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Os homens vão bater palmas agora para esse programa. Vamos orar, queridos. Senhor, nós te agradecemos por esse culto, por esse domingo, por essa palavra abençoadora. Nós pedimos que o Senhor continue nos dando a certeza e a convicção de sua vinda e que isso nos conduza a viver em santidade todos os dias, enquanto nós aguardamos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós oramos pela igreja, nós oramos para que o Senhor abençoe a vida de cada irmão, cada família. Livra-nos do mal, livra-nos da violência, das balas perdidas, livra-nos, Senhor Deus, da ação do inimigo nos nossos lares, entre os nossos familiares, que o Senhor possa dar prosperidade em todos os aspectos da vida para cada pessoa que está, que nunca falte nada material, nem emocional, nem espiritual para todos os que aqui estão. Nós oramos para aqueles que não puderam vir, que a tua bênção também esteja presente. Livra-nos de todo mal no retorno para as nossas casas. Que o Senhor abençoe a nossa semana, nos dando tudo que nós precisamos para enfrentar as dificuldades e lutas, que nunca nos falte a fé no nosso Senhor e no nosso Deus, aquele que nos guia e está conosco a todo instante. Nós oramos pela Adriana, mãe do Christian, que o Senhor possa abençoar também a cirurgia amanhã. Nós oramos pela sua irmãzinha, que a bênção do Senhor possa alcançá-la ali no seu nascimento também. E nós oramos para que ela seja uma eleita do Senhor, que o Senhor possa abençoar o seu crescimento, a sua saúde, livrando essa nova servinha que vai começar a sua vida aqui na terra, livrando ela de todo o mal, que ela possa crescer não apenas na sua saúde, no seu físico, mas também, principalmente, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Levante suas mãos agora, com as palmas voltadas para cima. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso Pai, o ensino, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos os que aguardam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Cumprimente o seu irmão.